ter um novo encontro com as urnas eletrônicas e antes de exercer esse direito é preciso verificar o local de votação para evitar qualquer transtorno. Vamos chamar a Juliana Santos ao vivo para conversar com a gente. Juliana, a gente vai aproveitar essa entrada que você está aí, né, com o Kelvin, que é especialista no assunto, Kelvin Gomes, o advogado, para a gente tirar também as dúvidas dos nossos ouvintes, né, que já estão desde cedo e desde a semana passada alguns estão mandando perguntas e tal, então a gente aproveita o Kelvin, que sabe de tudo, para poder esclarecer para a gente. Mas antes, vamos dizer como é que as pessoas podem consultar o local de votação, quem não está com o título, esqueceu, o que é que essas pessoas podem fazer? Bom dia. Oi, Renata, bom dia mais uma vez, bom dia aos nossos ouvintes e espectadores aqui da Rádio Cidade. É verdade, né? A gente está na semana aí do primeiro turno das eleições. É importante consultar o local de votação para quem estiver com dúvida, para quem não lembrar, para quem não estiver com o título. É importante consultar o local para evitar qualquer transtorno, né? No próximo domingo, dia 2 de outubro. Por isso que a gente está aqui com o Kelvin Gomes, ele que é advogado eleitoral, e a gente começa, né, perguntando, doutor Kelvin, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Comece explicando para a gente como é que a gente faz para consultar o local de votação. Muito bom dia, Juliana, bom dia, Renata, bom dia a todos os ouvintes. Nós temos diversos canais para consulta do local de votação, né? O próprio site do TSE ou dos TREs, né? Através da consulta à certidão de quitação, por exemplo, atentando para os nomes grafados com acento gráfico, né? Por exemplo, Conceição pode ter sido cadastrado com cedilha ou com o tio, ou não, aí às vezes dá essa divergência, você só consegue consultar verificando as variações. O mesmo se aplica aos nomes dos pais, né, do eleitor, que vai ser preciso inserir o nome dos pais, o CPF ou o número do título de eleitor, além do nome. Temos também o e-título, né, um aplicativo aí que pode ser baixado no seu celular e vai constar todas essas informações. E temos ainda o WhatsApp, né, o chatbox do próprio TSE, onde você pode consultar também seu local de votação, inclusive se houve alteração, né? E temos alguns casos em que houve alteração do local de votação. Exatamente. A gente estava olhando ali que 92 locais, né, de votação só aqui em Pernambuco foram alterados por diversas questões, reformas de prédios, enfim. A gente teve alteração também aqui em Caruaru, em uma zona eleitoral. Eu queria que o senhor explicasse para a gente aí de onde veio essa alteração, né? Qual é o local de votação aí que foi alterado? Essa alteração ela ocorre sempre que o TRE verifica uma necessidade ou por alguma reforma que o prédio esteja sofrendo, ou ainda quando verifica-se que a acessibilidade daquele prédio não está adequada, né? Então há essa alteração. Ressaltando para o pessoal aqui em Caruaru, especificamente, tem uma dúvida bem recorrente esses últimos dias acerca do prédio da Fafica, né? Que historicamente tem as sessões eleitorais ali e por não estar mais funcionando como faculdade, muita gente está na dúvida se a sessão permanece no prédio da Fafica. As sessões do prédio da Fafica permanecem lá, né? E houve alteração em uma sessão da zona rural, que agora eu não recordo qual especificamente. Houve também alteração, né, para os eleitores que votavam ali no espaço cultural, né? Isso, um exemplo justamente por conta de uma reforma que está sendo efetivada no prédio da estação cultural, foi ali para próximo, né, a Faculdade Pitágoras, fica bem ao lado, né, e todas as sessões estão lá, inclusive as sessões de quem vai votar em trânsito, foram todas condensadas ali no prédio da Faculdade Pitágoras. A gente aproveita, doutor Kelvin, que o senhor está aqui, né, para esclarecer algumas dúvidas dos nossos ouvintes, né? Eles foram mandando dúvidas para o WhatsApp aqui da Rádio Cidade e a gente vai aproveitar a sua presença aqui. Uma dúvida que temos aqui do Matheus, da Boa Vista, ele perguntou se na sessão que ele vota, né, quando ele chegar para votar, ele pode solicitar a zerésima, se ele pode solicitar para ver a zerésima da urna. A solicitação efetiva dele não vai poder ser feita, porque como funciona? A zerésima ela é emitida antes
de iniciar a votação, né? Ali estarão os fiscais dos partidos, estarão os mesários, e o mesário ele afixa ou na parede ou geralmente na porta da sessão, e qualquer cidadão eleitor que estiver por ali circulando ou na fila para votação pode verificar que a zerésima foi emitida corretamente, né? Constando 0 votos para ambos os candidatos, né? Então essa consulta ele pode fazer diretamente pela impressão afixada, mas ele não pode pedir uma nova emissão, né? Porque só sai a zerésima antes de iniciar a votação, e ao final da votação sai o boletim da urna já contabilizando os votos. Ela fica ali disponível, né, na sessão ali. Qualquer pessoa que chegar na sessão vai poder consultar, não é isso? Correto. Durante todo o dia ela estará lá fixada, e após a votação será fixada também o boletim de urna. Uma pergunta também que a gente tem aqui do Tiago, de Riacho das Almas. Ele falou para a gente ali que estava sem o título de eleitor, e ele perguntou se podia votar só com a identidade ou se tem outro documento que ele possa apresentar ali na hora que ele for votar. Perfeitamente. O que é obrigatório de ser apresentado é justamente um documento oficial com foto. Pode ser a identidade, carteira de motorista, para os homens, a carteira de reservista, né? Carteira de trabalho, qualquer documento oficial com foto serve como a apresentação para identificação. O título ele é dispensável. O título serve mais para você justamente saber o local de votação, qual a sua sessão. Estando sem o título e não tendo essa informação, você pode consultar nos canais que a gente disse agora há pouco. Utilizando também o aplicativo e-título, né? O Tiago ali também pode ir para a sessão dele e fazer a votação normalmente. Corretamente. Se você já fez o cadastro biométrico na Justiça Eleitoral, o seu e-título, quando você baixar o aplicativo, lembrando que ele estará disponível para baixar até o sábado, depois ele só retorna na segunda, nos dias de eleição não é possível baixar ou fazer o cadastramento, né? Ele já constará a sua foto, se você fez a captura da biometria, e ele já servirá como documento oficial com fotos. A gente também tem uma dúvida aqui do César, aqui do Distrito Industrial, né? Ele perguntou se ele pode ir com a filha votar, né? Se a criança ela pode ali entrar na cabine de votação. É relativo isso aí. Alguns mesários, alguns presidentes ainda permitem, mas não há um dispositivo legal que autorize, né? Geralmente, quem tem dificuldade na mobilidade e deseja votar, ele pode ser acompanhado por uma pessoa de sua confiança, mas maior de idade, né? As crianças elas não devem ir, mas há uma cultura de levar a criança, até por curiosidade da própria criança. Agora, não é autorizado. Pronto, a gente recebeu também aqui outra pergunta, né, outra dúvida dos nossos ouvintes. O ouvinte está dizendo aqui, eu baixei o e-título para o meu tio, só que a identidade dele e a habilitação estão vencidas. Ele consegue votar só com e-título? Consegue. Se o e-título estiver com a fotografia, né, acusando ali que ele fez a coleta biométrica, ele consegue votar só com o e-título, e a habilitação e a carteira de identidade, ainda que vencidas, porque a carteira de identidade especificamente não tem um prazo de validade. Juliana. Alguns serviços é que exigem que a carteira de identidade seja emitida há menos de 10 anos, como, por exemplo, viagens pelo país, né? Mas para a votação não é exigido essa validade, esse prazo de validade da carteira de identidade, nem da carteira de motorista. Juliana. Isso, Renata está fazendo uma pergunta a gente, pode falar. Juliana, a gente tem uma curiosidade, né, que inclusive a gente estava conversando na redação mais cedo, que uma das dúvidas mais buscadas, digamos assim, no Google hoje é se pode votar de bermuda e chinelo, né, principalmente na nossa região, na região Nordeste, por causa do calor e tal. Tem alguma restrição em relação a roupas? Doutor Kelvin, Renata estava perguntando ali no estúdio, a gente estava comentando hoje de manhã sobre isso, que existem muitas pesquisas no Google sobre o tipo de roupa que você pode ir, né, ali votar. Muitas pesquisas eram referentes à bermuda, a chinelo, até pelo clima mais quente aqui do Nordeste. Tem alguma restrição com relação à roupa, né, que o eleitor possa ir votar?
Não há restrição, né? Pode ir de bermuda, pode ir de saia curta, pode ir com decote, pode inclusive ir com uma roupa que declare o seu voto, né? Declare sua opção, né? Ali do seu candidato, o boné do candidato. Se você quiser adesivar o boné, usar a praguinha e declarar seu voto, pode, desde que de forma silenciosa, né? Pronto, doutor Kelvin, muito obrigada pelas orientações, né? Nós ouvimos aqui, acabamos de conversar com o doutor Kelvin Gomes, ele que é advogado eleitoral, passou muitas orientações para a gente sobre, né, as eleições, aí o primeiro turno, que acontece já no próximo domingo. São mais de 156 milhões, né, de brasileiros que estão aptos a votar. Dúvidas com relação ao local de votação, são muitos recursos, tem como pesquisar, tem como consultar, e é importante consultar antes, né, do domingo para evitar aí qualquer transtorno. Renata. Obrigada, Juliana. Obrigada, doutor Kelvin. Também vai estar com a gente no próximo domingo, durante a cobertura das eleições, do primeiro turno, né, das eleições 2022 aqui na Rádio Cidade.